Apocalipse, capítulo 11. Então, alguém me entregou uma vara para medir, dizendo: levante-se e meça o templo e o altar de Deus, e todos os que estão adorando ali. Mas não meça o pátio exterior. Ele foi entregue aos gentios. Eles vão profanar a cidade santa durante 42 meses. Enquanto isso, vou providenciar minhas 2 testemunhas. Vestidas de pano de saco, elas vão profetizar por 1260 dias. São as 2 oliveiras, as 2 lâmpadas que permanecem atentas perante Deus na terra. Se alguém tentar feri-las, será aniquilado pelo fogo que vai sair de sua boca. Elas terão poder para fechar o céu e impedir que chova durante todo o tempo de seu ministério, para fazer os rios e as fontes se transformarem em sangue, para ferir a terra com qualquer desastre quantas vezes quiserem. Quando concluírem seu testemunho, a besta do abismo vai emergir e lutar contra eles. Ela vai vencer e matá-los, deixando os cadáveres expostos na rua da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, a mesma cidade em que seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, eles estarão lá, expostos ao mundo, sem um sepultamento decente, vistos por curiosos do mundo inteiro. As pessoas vão se alegrar com o espetáculo, gritando: viva a liberdade! Vão pedir uma celebração com troca de presentes, pois os 2 profetas atormentavam a consciência do mundo inteiro, tornando impossível para eles desfrutar seus pecados. Então, depois de 3 dias e meio, o Espírito vivo de Deus vai entrar neles, e eles vão se pôr de pé. E os espectadores que se regozijam com a desgraça deles vão morrer de medo. Então ouvi uma forte voz do céu chamando: venham para cá. E logo eles foram para o céu, envoltos numa nuvem, os inimigos observando tudo. Naquele instante, houve um gigantesco terremoto. A 10ª parte da cidade ficou em ruínas, e 7.000 pessoas morreram. Os sobreviventes estavam apavorados com tanto medo que chegaram a dar honra ao Deus do céu. O 2º juízo já passou. O 3º está chegando. O 7º anjo tocou a trombeta. Muitas vozes no céu cantaram: o reino do mundo é agora o reino do nosso Deus e do seu Messias. Ele vai governar para sempre. Os 24 anciãos, assentados perante Deus nos seus tronos, ajoelharam-se, adoraram e cantaram: graças damos, ó Deus soberano poderoso, que é e que era. Assumiste o teu grande poder e tomaste posse, reinaste. As nações furiosas agora provam da tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos, de recompensar teus servos, todos os profetas e santos, recompensar pequenos e grandes que temem teu nome, e destruir os destruidores da terra. As portas do templo de Deus no céu ficaram abertas, e a arca da sua aliança foi vista claramente, cercada de relâmpagos luminosos, gritos, trovoadas, um terremoto e uma forte chuva de pedras. Apocalipse, capítulo 12. Um grande sinal apareceu no céu. A mulher, vestida com a luz do sol, estava na lua, coroada com 12 estrelas. Ela estava dando à luz um filho e gritava com as dores do parto. Em seguida, outro sinal junto com o primeiro: o imenso e furioso dragão. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, com uma coroa em cada cabeça. Com um golpe da cauda, ele derrubou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. O dragão agachou-se diante da mulher em trabalho de parto,
pronto para devorar o filho assim que nascesse. A mulher deu à luz um filho, e ele irá governar as nações com cetro de ferro. O filho foi tomado e posto em segurança na presença de Deus sobre seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar seguro que Deus preparou para ela com todo conforto, por 1260 dias. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas não eram páreos para Miguel. Eles foram expulsos do céu, e não restou ali nenhum deles. O grande dragão, a antiga serpente que foi chamada de Diabo e Satanás e liderou o extravio de toda a terra, foi expulso, e todos os anjos dele também, e foram lançados na terra. Então, ouvi uma forte voz do céu que dizia: a salvação e o poder estão estabelecidos. Reino do nosso Deus, autoridade do seu Messias. O acusador dos nossos irmãos foi expulso, que os acusava dia e noite perante Deus. Eles o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e pela ousada palavra do testemunho deles. Eles não amaram a si mesmos, estavam ansiosos para morrer por Cristo. Portanto, regozijem-se, ó céus, e todos que o habitam. Mas para a terra e o mar haverá juízo, pois o diabo atacará vocês. Ele sofreu uma grande queda, está fora de si e muito irado. Não tem muito tempo e sabe disso. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, foi atrás da mulher que tinha dado à luz o filho homem. A mulher ganhou asas como de uma grande águia e pôde voar para um lugar no deserto. Ali foi mantida em segurança e conforto por um tempo e tempos e metade de um tempo, sã e salva da serpente. A serpente vomitou um rio para afogar a mulher, mas a terra veio em auxílio dela e engoliu a água que o dragão havia expelido pela boca. Furioso, o dragão saiu para guerrear contra o restante dos filhos dela, os que guardavam os mandamentos de Deus e se mantinham fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 13. O dragão ficou de pé à beira do mar e viu uma besta levantando-se do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, em cada chifre uma coroa, e em cada cabeça uma inscrição de um nome blasfemo. A besta que vi parecia um leopardo com garras de urso e boca de leão. O dragão deu a ela seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido ferida de morte, mas foi curada. A terra inteira ficou assombrada diante da besta. Eles adoraram o dragão, que dera autoridade à besta, e adoraram a ela também, exclamando: Nunca houve ninguém como a besta! Ninguém ousa guerrear contra ela! A besta falava alto, expressando arrogância e blasfemando. Durante 42 meses, pôde fazer o que bem quis. Ela blasfemou contra Deus, contra seu nome, contra sua igreja e principalmente contra os que já estavam com Deus no céu. Ela teve permissão para guerrear contra o povo santo de Deus e vencê-lo. Ela conquistou um domínio absoluto sobre todas as tribos, povos, línguas e raças. Na terra, todos os que não tinham um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, sacrificado desde a fundação do mundo, adoraram a besta. Seus ouvidos estão abertos? Então ouçam. Eles fizeram a própria cama. Agora terão de se deitar nela. Quem está destinado à prisão, vai para a prisão. Quem desembainhar a espada será morto pela espada. Enquanto isso, o povo santo de Deus permanece firme,
compaixão e fidelidade. Vi outra besta. Essa vinha da terra. Tinha 2 chifres como de carneiro, mas quando falava parecia um dragão. Era uma marionete da primeira besta e induzia os habitantes da terra a adorá-la, pois tinha sido curada de seu ferimento mortal. A segunda besta realizou sinais mágicos. Fez cair fogo do céu, e assim o povo foi iludido por ela. Ela usou o poder mágico que havia recebido da outra besta para enganar os habitantes da terra, e eles foram convencidos a fazer uma imagem da besta que havia se recuperado do ferimento mortal. Ela conseguiu animar a imagem da besta, que começou a falar. Em seguida proclamou uma lei. Quem não adorasse a besta seria morto. Por esse motivo, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, foram obrigados a aceitar uma marca na mão direita ou na testa. Sem a marca do nome da besta ou o número de seu nome, era impossível comprar e vender. Solucionem o enigma. Pensem juntos e calculem o significado do número da besta. É um número humano. 666.